Shalom, shalom! Olá, meus irmãos! E você? Você já conhece ou gostaria de conhecer como foi instituída a Páscoa? Muitas pessoas até celebram, umas de certo jeito, corretamente, outras não se preocupam nem tanto com isso. Outras até inserem elementos que a Bíblia não menciona. Mas e você? Você sabe como ela deu o seu início, como a Páscoa foi instituída? Bom, mediante a nossa Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 12, versículo 26 e 27, estes versículos eles vão nos dar um norte, um pequeno panorama e são uma continuidade de uma instituição dada pelo nosso próprio Deus. Deus dizendo assim desta maneira: e quando os vossos filhos vos perguntarem: que quereis dizer com este culto? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Meus amigos, tudo isso deu o seu início ainda há alguns anos, mais atrás ainda, quando uma fome intensa se deu por toda a região do Egito e se estendeu pelas regiões do Oriente, sendo pela Arábia, a Síria e também a própria região de Canaã, provocando assim a ida de Jacó e seus 11 filhos, em aproximadamente 70 familiares, a irem buscar alimento e refúgio no Egito, local este onde José, um dos filhos de Jacó, já estava lá, sendo que na condição de governador. O povo de Deus encontrou refúgio e alimento no Egito, tendo eles prosperado e crescido a tal ponto que passaram a exercer um certo medo a um novo faraó do Egito que não havia conhecido a José. E por isso ele deu ordens aos egípcios que usassem de astúcia para com Israel e os tornassem escravos, tendo esta escravidão durado por aproximadamente 430 anos. Diz assim a nossa Bíblia: depois os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e tornaram-se sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou sobre o Egito um novo rei, que não conhecera a José. Disse ele a seu povo: eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e se retire da terra. Livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 7 ao 10. Estes fatos narrados pela nossa Bíblia, eles vão nos anunciar como se deu o motivo da ida e o porquê do povo de Israel terem sido aprisionados e mantidos como escravos. E durante esse tempo, em que Israel foi afligido e atormentado pelos egípcios, o povo de Israel levanta um clamor a Deus e eles o ouvem. Diz assim a nossa Bíblia: no decorrer de muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Então Deus, ouvindo-lhes os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Livro do Êxodo, capítulo de número 2, versículo 23 ao 25. E após Deus ouvir o clamor de seu povo, Deus ele levanta Moisés, um libertador, que estava no meio do deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro, onde ele, Moisés, seria um instrumento de resposta de Deus, para que, através dele, tirasse o seu povo do cativeiro e da completa escravidão e os conduzisse como ovelhas do Senhor até a terra prometida, Canaã.
Mas antes que isso acontecesse, pois Deus, ele mesmo tinha revelado a Moisés que Faraó não iria permitir essa ida facilmente, e que somente com o braço e mão forte do Senhor eles conseguiriam sair do Egito, mas não como fugitivos, e sim, mas como na condição de uma nação liberta. Está assim em nossa Bíblia. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por mão forte. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio deles, depois vos deixará ir. Livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículos 19 e 20. E após Deus instruir a Moisés e Arão e a como se apresentar diante de Faraó, e Faraó não permitindo o povo partir, Deus ele aflige ao Egito com as suas 10 pragas, sendo elas, a primeira, as águas do rio se tornam em sangue. E a segunda, as pragas das rãs. A terceira praga, a praga dos piolhos. A quarta praga, a praga das moscas. A quinta praga, a praga das pestes nos animais. A sexta praga, a praga das úlceras. A sétima praga, a praga da saraiva. A oitava praga, a praga dos gafanhotos. A nona praga, a praga das trevas. E a 10ª e última praga, a morte de todos os primogênitos. Livro do Êxodo, capítulo 11. Deus, meus irmãos, Deus anuncia a Moisés a morte não apenas de mas de todos os primogênitos do Egito, inclusive ao do rei, ao de Faraó. Somente após a morte de seu primogênito, ele, Faraó, os deixará partir, estando assim em nossa Bíblia. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois ele vos deixará ir daqui, e deixando-vos ir a todos, com efeito vos expulsará daqui. Livro do Êxodo, capítulo 11, versículo 1. Mas entre a morte dos primogênitos e antecedendo a partida de Israel do Egito, Deus ele daria a seguinte ordem para que Moisés instruísse a seu povo. Quando chegamos no capítulo 12 do livro do Êxodo, temos o seguinte episódio, sendo esse a instituição da primeira Páscoa. Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue e poloão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. A sua cabeça com as suas pernas e com a sua frissura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar,
até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu feri a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, através das vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 1 até o verso 14. E assim foi por Deus instituída a primeira vez que executou-se a Páscoa. A instituição da Páscoa se deu na noite em que o povo saiu apressadamente do Egito, sob o comando de Moisés, rumo à terra prometida. Todas as famílias israelitas foram orientadas por Moisés a que preparassem para aquela noite um cordeiro assado, o qual deveria ser comido em família. Livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao 11. Meus irmãos, o termo Páscoa vem do hebraico Pessa e significa passagem. É uma alusão à passagem do anjo que, naquela noite trágica para o Egito, feriu os primogênitos egípcios, poupando, porém, as casas dos israelitas, marcadas com o sangue do cordeiro nas vergas e ombreiras das portas. Meus irmãos, algo que precisa bem ser esclarecido é que o sangue do cordeiro era o sinal para que o anjo do Senhor passasse além das famílias israelitas, assim poupando-as. Êxodo capítulo 12, versículo 12 ao 18. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Livro dos Hebreus, capítulo 11, versículo 28. O Novo Testamento faz uma releitura da Páscoa e aponta Jesus como sendo o Cordeiro Pascal. João Batista diz, ele refere-se a Jesus dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo de número 29. O apóstolo Pedro afirma que fomos resgatados pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Na perspectiva cristã, a Páscoa significa, portanto, o sacrifício de Cristo. Ele derramou o seu precioso sangue na cruz para livrar da condenação do pecado a todos os que nele creem. Segundo a Escritura Bíblica, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 26. Para nós cristãos, a Páscoa, ela é a celebração do sacrifício de Cristo, o Cordeiro Pascal, cujo corpo foi entregue e cujo sangue foi vertido por causa dos nossos pecados. É a celebração da ressurreição de Cristo e da redenção que há somente em Cristo Jesus. Portanto, a verdade sobre a Páscoa não há coelhinhos, nem muito menos ovos de chocolate, e sim há uma cruz que hoje ela está vazia. O Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo é Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, aqui concluímos o nosso breve estudo sobre a verdade, a instituição da Páscoa. Esperamos que este venha a aguçar mais a sua vontade em conhecer as Sagradas Escrituras e também a conhecer mais sobre as verdades bíblicas. E conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Eu quero te convidar a inscrever-se em nosso canal, a curtirem e a compartilhar as nossas reflexões. E que a todos tenham uma celebração da Páscoa no pleno espírito da verdade e do conhecimento. Amém? Eu quero te desejar uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.